ao regime existente. Nos Estados Unidos você tem um movimento hippie, logo depois um movimento fortíssimo contra a guerra do Vietnã, né? E no mundo todo, em 68, a eclosão de uma série de movimentos, de revoltas. Você tem uma coisa muito importante, foi a revolta de maio na França, os estudantes aliados a alguns segmentos de classe média e de trabalhadores, eles fazem uma insurreição popular em Paris. Você falou em 68, que aqui no Brasil já havia, os militares já haviam assumido o poder. Exato. Tá? A minha pergunta é o seguinte, se foi uma resposta a esse governo que foi implantado aqui no Brasil à força, né? Esse movimento começou por aí, como resposta a isso? Exato. Começa por aí porque em 64 havia um projeto brasileiro, um projeto de... até 64, digamos, havia um projeto de política externa independente, inclusive Jânio Quadros foi quem levantou essa bandeira, não é? O trabalhismo também levantava essa bandeira. Havia um projeto nacionalista no Brasil, um projeto de um desenvolvimento autônomo, de um projeto de ligar o Brasil contra, vamos dizer assim, a adoção de qualquer dos dois blocos, tanto socialista quanto capitalista. Era uma independência do país em relação à camisa de força. Mas não né? tinha jeito, ele ia ter que escolher, né? Mas não, ele foi obrigado a escolher porque houve uma retaliação, houve um golpe, né, que não permitiu que isso acontecesse. Quer dizer, hoje em dia, quando se fala a política oficial, a história oficial do golpe de 64, é que havia uma baderna em andamento. Isso. Não é? Mas, no entanto, os militares tomaram o poder em 64 sem resistência nenhuma. Que baderna é essa? Não tinha nada, né? E mais, haviam eleições marcadas para 65, tendo como candidato Juscelino Kubitschek, que podia ser considerado tudo menos subversivo, e os militares impediram também que houvesse a eleição, fecharam o Congresso. Então, na verdade, o golpe de 64 tinha objetivos não declarados que vieram à tona posteriormente, né? E o grande impacto do golpe na esquerda, nas oposições socialistas, Partido Comunista Brasileiro, principalmente, foi que não houve resistência. O golpe foi um passeio. O próprio Costa Silva declarou: não pensei que fosse tão fácil, né? Então o poder foi tomado, houve uma mudança radical nas instituições e as resistências foram pífias, né? Ora, isso gerou na esquerda, nas oposições, uma certa revolta contra seus líderes, né? Contra toda uma promessa de resistência que não houve. Bom, logo depois disso, havendo o golpe, começou então uma política econômica extremamente rigorosa, perversa, de desemprego, exato. Criada a política do Roberto Campos, foi uma política de desemprego maciço, quebra de empresas nacionais, foi uma coisa terrível, né? Comércio sem ter para quem vender, inflação, etc. Então, as medidas do governo não trouxeram de imediato nenhuma mudança nesse quadro, pelo contrário, agravaram isso. E com isso, o movimento de oposição à ditadura, ao regime militar, cresceu muito fortemente. Até que em 67 já o movimento estudantil se organiza, as organizações que tinham sido proibidas, a ditadura interveio na política estudantil, proibindo a UNE, proibindo as organizações estaduais, as UES, intervindo em diretorias de esquerda, sem nenhuma razão real, legal, né? E aí, então, em 67, o movimento começa a se reorganizar. No Rio de Janeiro, o moto disso aí foi a questão do calabouço, aquela luta pela alimentação, que foi crescendo, né? Houve um assassinato. Houve, exatamente. Nessa luta do calabouço, tem um momento em que um jovem, o Edson Luiz, que fazia parte desse movimento, recebe um tiro de um policial, não sabe bem de quem, nunca foi identificado, mas ele foi morto. Então isso gerou um protesto incrível, isso vai levar logo depois às grandes manifestações no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. A passeata dos 100 mil, passeata dos 50 mil, passeatas em São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte. Então o movimento estudantil vai liderando, vai de alguma forma catalisando o movimento social com participação de classe média, dos intelectuais, de segmentos de trabalhadores que saem às ruas em protesto.
Né? Cláudio, Isso é o quadro de 68. Que identidade, né, tinha esse movimento? Havia uma união, um comando, né, ou eram fatos isolados? Não, pelo contrário, antes de 64 havia alguns poucos partidos de esquerda que na área socialista, o principal deles era o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, né? Havia também o PCdoB, que era uma linha chinesa, que ainda era frágil na época. Havia a Ação Popular, que era um movimento oriundo da Igreja Católica, dos movimentos Juventude Operária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária, e eles formaram essa AP, né, Ação Popular, que se tornou gradativamente um movimento radicalizante em direção a uma visão socialista. Né? Então, esses movimentos, e tinha também núcleos, pequenos núcleos trotskistas e grupos assim, sem maior expressão social. Bom, então esse movimento se esfacelou, porque o Partidão começou a rachar do norte a sul do Brasil. Sobretudo os estudantes, em primeiro lugar, mas depois também áreas de classe média, áreas operárias, começaram a romper com a política pacifista, a política que nós considerávamos de conciliação, né, do Partidão. E aí, evidentemente, é aquele momento do pêndulo. Quando você racha com uma coisa, você rompe com uma política, já a tendência é ir para o lado oposto. Né? Claro. Então, aí nós fomos para o lado oposto. Houve uma radicalização muito grande, de alguma forma justificada, aparentemente justificada, pelos movimentos sociais que estavam crescendo. Não? As pessoas estavam vindo às ruas protestar. Então, esse é o quadro de 68. Agora, o que acontece aí, talvez por uma deficiência de avaliação nossa, talvez porque a própria economia já havia reiniciado um ciclo de crescimento, em 68 já há um crescimento da economia, ou mesmo medo da repressão pura e simples, eu sei que no final de 68 a ditadura consegue radicalizar, em vez de negociar, que é o que nós esperávamos o quê? Que o governo negociasse, que houvesse um retorno à vida democrática, que os partidos fossem novamente permitidos, que o Congresso fosse... Arrumarem a bagunça exatamente. Que eles diziam que havia no país, não é? Exatamente. Então, o que o movimento social e os estudantes esperavam era isso, que houvesse a redemocratização. Mas, em vez disso, o que faz os militares? Eles radicalizam mais ainda. Porque foi o AI-5, você acha? Foi o AI-5. O AI-5 é causa e consequência do movimento social. Porque, segundo eles, foi uma consequência da rebeldia aí, da esquerda. Não foi nada disso, né? Ou foi também? Veja, foi também, mas quando você é governo, você tem a obrigação de tomar à frente o movimento político, a negociação política. E eles não tiveram não tiveram nenhuma iniciativa nesse sentido. Por quê? Porque já estava ficando claro, a essa altura, que o movimento militar não era mais um movimento de caráter de colocar a casa em ordem, como eles diziam. Na verdade, o movimento militar era um movimento corporativo. A ditadura não era uma ditadura unipessoal. Castelo Branco não era um ditador típico sul-americano. Ele estava ali com uma função, certo ou errada, mas ele estava representando uma função ali dentro. E a partir de 68, do governo, final do governo Costa Silva, meados, o movimento, a ditadura começa a ganhar uma forma nítida corporativa. Ou seja, eles querem se ver livre, inclusive, dos políticos. Tanto assim que Juscelino é preso, Lacerda também, os políticos são ameaçados. Independente do partido, quer dizer, do partido a que pertence. Então não era mais uma questão de esquerda e direita, era mais do que isso. Era uma corporação militar que se achava pura, que se achava incorruptível, e que a vida vai mostrar que é exatamente o oposto. A coisa mais corrupta que esteve nesse Brasil foi o governo militar, né? Então, essa, eu não vou usar um termo ofensivo aqui, porque afinal de contas é o nosso exército, eu estou falando do nosso exército, mas enfim, esses grupos, né? Esses grupos são ótimos. Esses grupos militares, eles eliminaram da cena política os políticos, os partidos. Era inevitável para o governo pegar em armas. Exato. Então, o que acontece? Quando chega em 68, aquela pressão no momento social era para levar a uma negociação. Eu vou dar um exemplo aqui. Na França, o movimento de 68 levou ao De Gaulle se exonerou. O De Gaulle saiu do governo.
Entendeu? Então essa é a diferença. Aqui foi ao contrário. Aqui foi ao contrário. Radicalizaram ainda mais. Porque na França existe uma noção de cidadania, de política muito forte, muito profunda. Então o De Gaulle pediu exoneração do cargo, porque ele se sentiu desprestigiado. Certo. No Brasil houve um movimento mais intenso que o da França, né? Em 68, no mesmo ano, e os militares simplesmente passaram em branco por isso e aumentaram a repressão. Desmantelou o país todo. Né? Aí não deu para negociar coisa nenhuma, a gente não podia fazer nenhuma panfletagem, nada, porque era reprimido diretamente, levava, era bulldogs, não tinha condição de fazer uma reunião. Era uma coisa terrível, uma violência, inclusive, nas escolas, nas faculdades, nas rádios, nos jornais, a censura comendo solta. Né? Olha só, Cláudio, a gente vai ter que dar um intervalinho comercial, que o problema aqui do programa é o tempo, mas a gente retorna no nosso segundo bloco. Vamos ao nosso intervalo comercial. Visão Política volta em seguida. Até já.